gente sempre cita, Vitor Lei Almir, casos de outros países que também, no começo da regulamentação, teve que fazer um ajuste de rota, de curso. Eu lembro que tinha uma apresentação que eu recebia da empresa que eu trabalhava, da Sport Radar, que falava sobre índices de canalização, era esse o termo que ele usava. Que canalização seria a representação do mercado ilegal vir para o mercado regulamentado. Então, se você tem uma canalização de 80%, significa que você absorveu 80% para o jogo legal, para o jogo regulamentado. E aí, naquela mesma apresentação, tinham vários exemplos de países de primeiro mundo, vamos dizer assim, economias ocidentais da Europa, que fizeram a regulamentação, não canalizaram o mercado e tiveram que ajustar a rota. Eu fico pensando se isso é tão esperado que a gente está só aguardando acontecer com a gente. É uma ladeira normal para todo mundo e a gente vai ter que descer essa ladeira, fazer uma mudança de rota. Ou se isso talvez nem aconteça. Tenho medo, Almir, da gente perder a oportunidade de perder uma grande oportunidade. E historicamente fazer jus a essa frase. Muito difícil, então, né? Fala, Vitor. Desculpa, era sobre essa fase que eu ia comentar, Almir, que você falou, de perder uma grande oportunidade. Cara, em 2016, tá, eu trouxe um executivo de Malta aqui no Rio de Janeiro, né? Ele veio representando 200 empresas da indústria. Cara, botei ele sentado dentro de uma empresa chamada Rio Negócios, aqui no Rio de Janeiro, que era a empresa pública responsável por captar investimento para o Rio de Janeiro. O cara sentou e falou o seguinte, a gente gostaria de, já que o processo de regulamentação está em andamento, até porque, vocês vão lembrar, existia a expectativa de que o 442 fosse votado em dezembro naquele ano. E aí o cara se antecipou um pouco, veio aqui, eu não lembro, setembro, outubro, alguma coisa, falou, cara, quero montar um polo de tecnologia voltado para a indústria do iGame, que vai ser regulamentado agora, aqui no Rio de Janeiro. A gente conversa muito sobre isso lá e tal, a gente entende que São Paulo é um grande centro financeiro, mas o Rio de Janeiro é um lugar mais próximo de uma vida em Malta do que São Paulo. Então, a gente tem interesse em criar algo aqui e tal, né? Não, nunca retornaram para o Coroa. Nunca. Aí tu vai falar, pô, aconteceu, alguém perdeu o track disso. Cara, em 2019, eu trouxe outra galera. Em 2021, veio mais um cara. Não, o Rio de Janeiro simplesmente não responde os caras, mesmo. É isso. É uma excelente oportunidade de poder olhar para trás e dizer essa oportunidade perdemos com sucesso. Eles são mestres disso, né? Eu lembro do Vitor contando o episódio lá que ele levou, ao contrário, levou a turma de Brasília para a Europa para mostrar que, né, porque tinha aquele conceito que estava se formando e era perigoso de que cassino tinha que ser com resort integrado, esquece esse online, vamos focar nisso. E o Vitor leva uma turma, deputados, etc., para visitar a Europa e mostra, ó, esse cassino aqui e tal. E quantos quartos? Zero. Zero? E aí volta pro Brasil, conta aí, Vitor, você quer mais? Mas, pô, um negócio absurdo. A gente levou eles em 2 cassinos, cara. 3, na verdade, né? O grupo do Lisboa, né? O Estoril, que é o grupo do Cassino Lisboa e o Cassino do Estoril. Então, de manhã, no fim da tarde, eles foram no Cassino Lisboa, olharam lá e tal, depois fomos de van, foi todo mundo de van lá para o Estoril, olhou o Estoril e jantamos lá no Mandarim. E foram atendidos lá. Quem ajudou a organizar isso foi o Rui Magalhães, né, CEO do braço digital lá do Grupo Estoril, que vocês conhecem. E teve lá o General Manager do cassino e tal, um monte de gente. E essa era a conversa, né? Não, mas quantos quartos vocês têm? Nenhum. Mas os jogadores ficam aonde? Lisboa é uma cidade aprazível. Aqui em Estoril, a gente tem Estoril, Cascais, as pessoas ficam nos melhores hotéis da cidade. Caramba, mas não tem quarto? Não. E tem o seguinte, em número de máquinas, o senhor está dentro do maior cassino da Europa. São, sei lá, 4.500 máquinas nos 2 cassinos combinados. Saiu de lá, eu não pude continuar, eles foram para Londres para visitar o hipodrome. Quem organizou isso lá, em Londres para a gente foi a Liliane Clarion, né?
ela levou o pessoal no hipodrome. Quantos quartos tem aqui? Não, também não tem quarto. E eles voltaram muito impressionados de que é possível um ecossistema de cassino sem a necessidade deles estarem integrados em resort. Muito impressionados, todo mundo. Pô, troço fabuloso, não tinha ideia disso. Porra, na semana seguinte, ali, o cara entra na Câmara, o único modelo nós estamos, porra, cientes é o modelo de resort. Falei, caraca, Porra! não, semana passada tu estava impressionado com um modelo que não tinha quarto nenhum, de onde veio mais? É isso. O cara tem uma ideia na cabeça, um pré-conceito na cabeça, abraça aquela ideia e ele começa a procurar informações mais diversas possíveis que possam justificar aquela ideia dele. Entendeu? E aí, quer dizer, o troço é torto, assim, a gente vai perdendo academicidade, vai perdendo tecnicidade, vai perdendo, entendeu? Precisão nos argumentos, e a coisa vai virando essa conversa amorfa, entendeu? É esquisito, cara. Bem estranho. Mas eu vou voltar para o nosso bate-papo aqui. Vamos cortar um pouquinho essa crítica para o governo. Aproveitar que o Almir está aqui, quero ouvir ele mais um pouco. Eu acho que é mais produtivo falar da BetMGM. Você deixou aí escapar muito que o plano é a longo prazo, a visão da empresa é a longo prazo. Poucos meses de operação do mercado inteiro. Vocês não foram uma das empresas que começou no dia 1 da regulamentação. Não. Então, são mais novos até que o próprio mercado regulado. Queria saber se tem algum grande plano pela frente, quais são, o que você pode falar desse início de trajetória, mas já projetando um pouquinho para esse médio prazo. Olha, Magri, como eu te falei, nós começamos um pouco depois e com a nossa campanha de marketing mesmo, a gente começou no final de março. Então, nós temos aí pouco mais de 4 meses com a operação. A operação ela ficou de pé em janeiro. A gente começou o marketing mesmo de verdade a partir da última semana de março. É um trabalho de construção. Eu acho que quando você tem stakeholders da qualidade de uma MGM, você não está aqui simplesmente para ter uma bet, você está aqui para buscar o protagonismo e estar entre os líderes desse segmento. Isso vai demandar muito trabalho, muito foco. Acredito que nós temos uma tecnologia vencedora. Muita coisa está por vir ainda esse ano. Temos alguns diferenciais que o grupo MGM aporta, como a possibilidade de você ter jogos exclusivos em um mercado que é cada vez mais commodity. Nós temos jogos exclusivos, branded MGM. O grupo adquiriu há pouco mais de um ano, saiu no nosso mercado o IP da Típico, que é líder do mercado alemão de aposta esportiva, e nós teremos uma plataforma nova de esportes ainda esse ano. Eu acredito que ela vai ser muito bem aceita pelo público aqui no nosso mercado. A MGM ela tem dentro dela estúdios capazes de gerar jogos exclusivos. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns jogos exclusivos feitos dentro desse estúdio que chama Push Gaming. Então, de novo, né, o nosso olhar é pro cliente, é pro usuário. E se eu levar em conta a experiência que eu já vivi olhando para outras operações e olhar para o que está acontecendo hoje aqui com a gente, eu estou bastante otimista. Eu acho que a gente tem tido um nível de aceitação bem alto e nosso padrão de atendimento, experiências que a gente oferece para o nosso cliente, a capacidade de ter embarcado com a gente Vegas. Então, tudo que diz respeito a esse ambiente de Vegas, a gente pode aproximar o nosso cliente aqui disso.
é um jogo longo, é uma construção. Para mim, o foco vão ser duas pontas sempre, que é o cliente, o olhar dele, a jornada que ele faz e o nosso time interno. Eu acho que no final das contas, a consistência do time, eu acho que consistência e disciplina, ela jantam talento todo dia. Eu acho que é uma construção diária e eu estou bastante animado. Acho que o momento, a parte de todo esse burburinho regulatório que a gente vai ter que trabalhar, educar, etc. Existe a construção diária e ela depende de uma pessoa só, que é como o cliente te olha, como ele te recebe, qual é a jornada que ele cumpre ali contigo, se o que você está propondo faz sentido ou não. Pelo que eu vejo até hoje nos nossos indicadores, muita coisa do que a gente está fazendo está colocando algum sentido na jornada desse cliente. Eu estou super, super animado. A Push Games só faz jogos para vocês? É um estúdio próprio. Mas só produz para vocês? Faz parte do grupo. Ah, legal. Faz parte do grupo. Isso é muito interessante para a BetMGM. E ele que tem uma puta experiência nisso. Né? É isso que eu ia falar. Pela experiência nele em todas as frentes, em desenvolvimento de conteúdo, em operação, dizer que está otimista com tudo que ele já viu, é muito bom para a BetMGM. Eu tenho uma curiosidade, amigo, que o público eu sei que tem também, é a aproximação da Rede Globo na operação. É uma coisa que foi anunciada, é uma parceria que foi anunciada, mas é difícil de você entender qual é a extensão disso. Então eu queria te perguntar sobre isso, o que isso traz de diferencial no grupo, ou não exatamente algo, ou está sendo guardado. Vou melhorar a pergunta. Existem outras iniciativas de operação atreladas a um canal de mídia, outros canais, e algumas estão até mais identificadas, vamos dizer assim. Botaram um nome alusivo. Um dos jogos feitos pela Push é o Cartola. O Cartola 10 é um slot feito já com base no conteúdo da Globo. No Fantasy Game Globo, né? A Globo, ela se você olhar, né, do ponto de vista de estrutura MGM, ela lógico, para cumprir as ambições que ela tem no nosso mercado, ela precisava ter um time local. E ela buscou um parceiro local que a ajudasse a entender o cliente brasileiro. Então, assim, o maior grupo de mídia no Brasil, ela vai aportar ao longo da jornada para a gente a capacidade de você entender muito bem o brasileiro. Eu acho que esse é o principal papel. E óbvio que nós vamos explorar caminhos de mídia sempre com base nesse know-how Globo, que está, enfim, em todo o Brasil, com uma capilaridade absurda e consegue nos dar insumos de dados para que a gente execute melhor as nossas ações. Então, acho que essa é a combinação perfeita, né? Você tem, por um lado, um grupo que tem capacidade e know-how, track records, tem um lugar de fala muito potente em relação à nossa indústria, que é a MGM, e você tem aqui o maior grupo de mídia brasileiro que vai aportar muito desse DNA único, regionalizado, né? E que nos torne capaz de cumprir um plano, executar um plano muito mais próximo do que a gente entende que é o melhor para o nosso cliente. Mas aí, você liga para os Marim e fala, ô Marim, vamos botar um comercial na TV ou não é tão assim? Não, nós temos o... Na prática, como é que ele... Porque são dois gigantes, é difícil um negócio desse aí, viu? Não, é assim, tá eu acho que toda JV é um desafio, mas a verdade é que eu falo isso com muita tranquilidade. Até agora, a gente tem vivido assim, o melhor dos mundos, porque de um lado eu tenho um suporte de tecnologia e de know-how e de conteúdo específico, e do outro, claro que eu tenho uma CMO e a nossa agência cumpre muito esse papel de como distribuir essa mídia da maneira mais inteligente possível. Mas a gente tem recebido todo o suporte, todo o suporte. É bem estruturada a Globo. Estamos falando de Globo, né? Enfim, não tem como comparar, né? Mas deve ser, sim, difícil em alguns aspectos, porque são
são dois gigantes, né? Os gigantes não se movem tão ágeis, às vezes, como a gente quer. O cara que é empreendedor, como ele, que Eu falo isso batia o telefone... Eu falo isso com muita bum. tranquilidade aqui, porque eu já falei para eles. Eu não estou aqui para fazer uma empresa para a MGM e nem para a Globo. Eu estou para fazer a melhor empresa para o cliente. Se eu fizer isso bem, eles vão estar felizes. Então, no final das contas, o meu papel é esse. Eu preciso tirar todo esse barulho e concentrar o que é barulho, o que é sinal. E o nosso sinal aqui está muito claro. É o cliente, é o melhor. Nós temos duas potências, mas a gente tem que ter uma direção. Essa direção, ela se chama cliente. Entendeu?